Glória a Deus. Shalom, igreja. Glória a Deus, culto de fé, quinta-feira. Glória a Deus, eu amo pregar dia de quinta-feira. Estão rindo por quê? Não entendi. Só tem crente? Não é? Tem algum visitante aqui hoje? Tem alguém nos visitando? Só tem crente. Dia de quinta-feira é bom. Que a gente prega para crente. O Senhor me chamou para pregar para crente. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé para orar um pouquinho? Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor por essa rica oportunidade. Estou aqui temendo muito, porque é uma responsabilidade muito grande, mas é para isso que nós somos chamados, não é? Quero louvar ao Senhor pela vida do meu apóstolo Carlos Silva, da minha pastora Simone Silva, os meus pais espirituais, quem eu amo e honro nessa noite. E é isso, vamos orar um pouquinho. Feche os seus olhos. Glória ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nosso Deus. Senhor, obrigada, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Bendito seja o seu nome, que nos trouxe até aqui, que vem nos guardando. O Senhor que vem se fazendo presente nas nossas vidas e nesse lugar. Nesse momento, Senhor, eu quero te louvar porque eu já pude sentir a sua presença ao entrar aqui nessa igreja. Eu já pude sentir, Senhor, Espírito Santo, que esse lugar é seu. E eu estou aqui, sua serva, sua pequena, a menor da casa, aquela que teme e treme perante a sua presença. E eu te peço que nessa noite o Senhor possa, meu Deus, me usar para falar com a tua igreja. Que o Senhor possa colocar as palavras nos meus lábios, pois o Senhor sabe que de mim mesma eu não tenho nada, meu Pai. Mas se o Senhor quiser, a sua igreja está aqui, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos. Senhor Jesus, amém. Pode se sentar, meu irmão, que a leitura é um pouquinho extensa. E essa palavra foi a primeira vez, pode se sentar. Essa palavra foi a primeira vez que eu fui chamada para pregar e eu não tinha dúvidas do que o Senhor queria que eu falasse. Ele já me direcionou a palavra, ele já me direcionou o que ele queria que eu falasse. Sempre ele faz, mas a gente sempre fica, ó Senhor, mas isso, mas a gente podia falar daquilo. Mas dessa vez foi diferente. Então, se você não gostar do que você vai ouvir, vai reclamar com Deus. Porque Ele falou muito, me cortou muito. E eu já recebi a minha porrada primeiro do que vocês. Mas glória a Deus que Ele ainda fala, né, meus irmãos? Através da palavra que foi escrita há anos, há mil, há décadas. Glória a Deus que ela se renova nas nossas vidas cada vez que a gente abre a Bíblia. E hoje é uma rica oportunidade de nós abrirmos o nosso coração e entendermos o que o Senhor quer da sua igreja. Aquilo que Ele deseja. Abre em Jeremias 2. Livro do profeta Jeremias. Capítulo 2. Eu iria ler somente o versículo 31, mas aprove o Senhor que eu... Jeremias 2. Que nós vamos ler. Será o ponto de partida. É uma palavra breve, mas é muito importante que todo mundo acompanhe a leitura e esteja com o coração aberto para aquilo que o Senhor quer falar. Se esvazie de tudo aquilo que você viveu hoje. Pare de pensar nos boletos,
nos problemas, no marido, na mulher. Não olhe para mim também, porque eu não tenho nada de bom de mim mesma. Mas vamos tentar nos conectar ainda mais com o Senhor. Todos acharam? Então vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoraram eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre, e vejam, mandem observadores a Quedar, e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabilitadas. Até mesmo os homens de Mefins e de Táfnis raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo responsável pelo que aconteceu a você, ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Mas você disse: eu não servirei. Ao contrário, em todo o monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás do Balaíns? Reveja o seu procedimento e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão o que está no meio do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse: não adianta.
Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem à madeira, você é meu pai, e à pedra, você me deu a luz. Voltaram para minhas costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, venha salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham se puderem salvá-la na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Porque vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo. Eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenham sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Amém. O profeta Jeremias é chamado para declarar a mensagem de Deus a Jerusalém. Lembrando o povo da sua fidelidade, do seu amor no passado, em contraste com a situação, com a infidelidade presente naquela época. O povo que antes professava fé em um só Deus, o povo que foi salvo, que foi liberto, que viu e viveu tantas coisas extraordinárias, se esqueceu do seu Deus e passou a adorar outros deuses. Passou a viver de maneira que não honrava ao Deus, ao Senhor dos exércitos. Parou de ser um povo exclusivo do Senhor e se tornou como qualquer um, como um povo qualquer, idólatra, prostitutos, infiéis, injustos. E aqui ele faz uma série de analogias e ele diz assim: por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Porque talvez esse povo ele brincasse com o pecado, ou ele fingisse saber que aquela maneira de viver não agradava ao Senhor. Então ele pergunta: por que você não leva a sério a sua mudança de rumo, Jerusalém? E aqui ele diz mais, no versículo 13, ele diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro crime, eles me abandonaram a mim, eu que sou fonte de água viva. E eles cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água, ou seja, essas cisternas não seguram água. E depois que esse povo viu que as cisternas não retêm água, foram ao Egito beber água do Nilo e à Síria beber água do Eufrates. E na parte B do versículo 19 diz assim: compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor e não ter temor de mim. Ah, mas disso eles experimentaram. Jerusalém experimentou do amargo, da água, do Nilo e do Eufrates. Eles experimentaram desse cálice amargo. Mas essa mensagem, meus irmãos, de Jeremias também foi escolhida por Deus para hoje, para mim e para você. Contudo, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. E não por acaso o Senhor tem me dado aquela palavra que em outra oportunidade eu trouxe numa ministração de dízimos e ofertas, que ele sente saudade da tenda de Davi. Ele sente saudade da adoração, da entrega do coração contrito. E de verdade tem dias que eu me pergunto: o que é que eu estou fazendo da minha vida?
O que é que eu estou vivendo? E tem vezes que eu olho para algumas pessoas também e me pergunto, o que é que essa pessoa está fazendo na igreja? E acredite, eu já fiz essa mesma pergunta me referindo a mim mesma. E aí eu entendi que eu era uma miserável que precisava de misericórdia e de um teto como esse para me manter viva. E agora a denúncia. A denúncia. Por que o seu amor se esfriou tanto, Jerusalém? Se você já experimentou da graça, se você já nasceu de novo, se você já sabe o que é o Evangelho, se vocês já sabem quem Ele é e o que Ele fará, por que voltar à idolatria? Que idolatria? Na maioria dos casos, na igreja brasileira, eu não estou me referindo a salvar nações exclusivamente. Na maioria dos casos na igreja, a idolatria. Eu, minha casa, meu trabalho, os meus sonhos, os meus projetos, os meus contatos. Eu sou o centro. E o Senhor diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva. Eu que dou a água que sacia. E cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retém água, que não armazena água. E você sabe o que isso quer dizer? Você nunca vai ser saciado. A sua sede nunca vai passar. Porque a sua cisterna é rachada. E aí você vai para o Nilo e para a Síria buscar a água dos rios deles. E você sabe como é que está essa água? Água batizada de idolatria e concupiscência. Água batizada de idolatria e concupiscência. E quantos de nós fomos buscar água no Eufrates e no Nilo? Quantos de nós abandonamos o poço da água viva, a fonte de água viva, para cavar os nossos próprios poços falidos, rachados? Mas tem pessoas que não conseguem enxergar a sua idolatria como um problema. Ela vê como o povo de Jerusalém. Mas aqui no versículo 23 o Senhor diz: reveja o seu procedimento e considere o que você tem feito. Na maioria das vezes nós estamos santos demais para reconhecer a nossa idolatria. E tem pessoas que não contentes, não idolatram somente a si, mas também aos seus problemas. E o que você tem feito? Melhor, o que você tem feito mais? O que é mais importante para você hoje? Porque está deixando com que tudo e qualquer coisa seja mais importante do que a vontade e o propósito de Deus? Por que não tem tempo para mim, diz o Senhor? Se eu mesmo te dei o seu tempo de vida, decidi o momento exato do seu nascimento e o dia que você voltará ao pó. Paredes e objetos valem mais do que a minha presença. Pessoas mortais como você têm mais valor do que aquele que é eterno. Será que os seus sonhos não são também importantes para mim? Meus irmãos, essa noite é um alerta para nós como igreja. Para nós que mergulhamos nessa onda do cotidiano. Para
Para nós que já experimentamos da graça e achamos que teremos tempo sempre para retomar rápido o cajado, refazer a rota. A sua frieza fede em minhas narinas, diz o Senhor. A sua frieza fede em minhas narinas, diz o Senhor. A sua frieza fede em minhas narinas, diz o Senhor. Você pergunta por que eu não falo? Você pergunta por que não me ouve mais? Porque as coisas não acontecem como em outro tempo aconteciam? Porque você não tem mais o coração de outro tempo? Porque você não tem os ouvidos de antes? Porque você se contaminou com as informações, com as influências? Porque você não é mais o mesmo? Mas Ele nunca muda. Ele permanece o mesmo. E Ele diz: eu sou rico em misericórdia, e eu perdoo, e eu permaneço, e eu estou aqui e exorto para arrependimento. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Até quando? Os mesmos ciclos emocionais? Até quando? Até quando? Pergunta ao seu Deus. Até quando, igreja? A sua idolatria. Até quando o seu problema vai ser maior do que a sua adoração? Até quando os seus sonhos ocuparão o lugar que é meu em seu coração? Meus irmãos, eu sei que o Evangelho de Cristo, ele é feito de fases. Consciência, arrependimento, mudança de vida e permanecer. E permanecer, precisamos permanecer. Permanecer no mesmo espírito, no mesmo amor. Nós precisamos permanecer. Precisamos estar aqui também reunidos para permanecer, para nos encorajarmos, nos animarmos, ouvir a direção através do anjo da igreja. Só eu sei os dias ruins que eu passei, algumas pessoas sabem, e o que me fez me manter viva. Talvez a maioria da igreja não saiba, mas eu estive à beira de uma depressão. Porque eu idolatrei os meus problemas. Eles ocupavam a minha mente de dia e de noite. E o único lugar em que eu tinha paz era aqui dentro. O único lugar em que eu conseguia parar de pensar neles era aqui. E tem pessoas que não querem estar aqui por conta de cansaço, por conta de problemas, por não priorizar. Mas é importante nós estarmos aqui. Do altar provém a cura, do altar vem a direção. Do altar você recebe, em casa você não recebe da mesma forma. Dando ouvido aos videozinhos de internet, você também não consegue muita coisa. E hoje eu posso dizer que eu fui curada. Para a glória de Deus, eu posso dizer que eu fui curada de crises de ansiedade.
de uma depressão sem tomar remédios, apesar de ter remédio receitado. Eu não aceitei aquela situação. E eu pedi ao Senhor que eu queria voltar ao primeiro amor. Porque é esse primeiro amor que nos faz esquecer de qualquer outra coisa. É esse primeiro amor que nos mantém ligadas no Senhor e não tá nem aí, a gente não tá nem aí para mais nada. E eu me lembrava do meu primeiro pastor, que já foi recolhido, e eu pedi ao Senhor, meu Deus, quantas vezes eu orei. Quantas vezes eu orei naquela igreja, pedindo pela minha família, e hoje eu tenho a oportunidade de estar congregando com a minha família, ceando com a minha família. O primeiro amor, no primeiro amor você planta. No primeiro amor você planta o que você vai colher no seu deserto. E eu colhi no meu deserto, meus irmãos, todas as sementes que eu plantei, eu colhi. E foi isso que me trouxe até aqui. Mas os nossos altos e baixos fede as narinas do Senhor também. A nossa frieza, olhe para o seu lado, quantos bancos vazios. Quantos bancos vazios de pessoas que não têm mais prazer de vir buscar a presença do Senhor. E o Senhor falou claramente comigo hoje à tarde: a sua frieza me enoja, ó Jerusalém. E essa semana eu ouvindo um pastor da Zion, ele dizia sobre o evangelho do reino e o evangelho da salvação. Ponto de partida e linha de chegada. E o evangelho da salvação é o ponto de partida e não a linha de chegada. Tem pessoas que elas acham que é a linha de chegada, chegou, aceitou Jesus, pronto, é só o começo, meu irmão. Não é isso. Ele é o ponto de partida. O evangelho do reino, ele tem que ser pregado mais do que o evangelho da salvação. Porque o evangelho da salvação leva ao arrependimento e batismo para viver aqui na terra. Mas o evangelho do reino leva ao arrependimento, ao batismo e à mudança de mentalidade para se viver no céu. E como alguém que se diz povo exclusivo pode ouvir do seu Deus: o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim? Como nós estamos vivendo? Como eu e você estamos vivendo? Estamos sendo atropelados pelo início das dores. Estamos sendo atropelados pelo cotidiano. O povo, para alcançar a terra prometida, não coincidentemente teve que passar pelos Zeus, Jebuseus, Amorreus, Eteus. Você precisa vencer esse seu eu, para que você possa declarar como o apóstolo Paulo: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. E a frieza espiritual tem nos tentado e muitas vezes nos vencido. Prova disso é o nosso tempo de busca cada vez menor. As nossas frequências nos cultos cada vez menores. E não é só isso. A nossa ignorância em relação aqui, ó, a palavra de Deus. Muitos gritos vazios de conteúdo. Muitos gritos vazios de sentido. Muitos gritos sem sentido. Muitas pessoas sem conhecimento e sem consciência de quem é o nosso Deus. O Deus a quem você e eu professamos fé. Em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Isso é muito atual.
Quantos não buscam mais esse conhecimento, meus irmãos? Quantos não têm interesse em ser amigos de Deus? Eu estou lutando com Gabriela agora, porque a oração dela é de flash. Ela envia um fax para o Senhor, ó. Senhor Jesus, obrigada por esse dia. Que dia lindo, né? Eu ensinei, Gabi, você tem que falar, ó, das coisas que Ele criou. Ela, Senhor, que dia lindo, hein? Hoje de manhã, na oração. Senhor, que dia lindo, né? Mas obrigada, viu, Senhor? Porque o Senhor está cuidando da gente. E amém. Gabi, você tem que ser amiga de Deus. Você precisa ter relacionamento com Ele. Você precisa gastar o seu tempo na presença dEle. Isso é o Senhor falando comigo também, com você. Cada vez menos gastamos esse tempo na presença dEle. Cada vez menos estamos incluídos nas coisas da igreja. Ontem a obreira Georgina estava sozinha aqui no círculo de oração. Não foi, obreira Georgina? Sozinha aqui no altar. Sozinha no círculo de oração. Porque nós somos falhos e frios. Porque a gente não quer estar aqui. Não é verdade? Você quer estar aqui quarta-feira no círculo de oração? Se você realmente quisesse, estaria. E não coincidentemente, nos cultos a mesma coisa. Nós não temos mais tempo para Deus. Mas como nós podemos nos declarar seres espirituais, amigos de Deus, crentes? Meu irmão, minha irmã, se eu fosse você depois de hoje, eu faria como o Senhor disse aqui, ó. Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos balaíns? Porque nós ainda queremos esconder que nós estamos contaminados. Nós queremos esconder. Isso é muito atual, essa palavra de Jeremias. E essa noite, nós precisamos nos denunciar. Ou como diz a nossa querida pastora Dinólia, jogar luz nas nossas trevas. Jogue luz nas suas trevas nessa noite. A frieza espiritual está assolando as igrejas e o povo não se autodenuncia. Ao contrário, justificam seus pecados, justificam as suas falhas, justificam a sua frieza. Antes escondiam, hoje justificam. Antes, melhor não falar. Hoje, mas eu estou numa correria, estou tão cansada. Mas eu não preciso não, né? Justificam a sua frieza. Reveja o seu procedimento e considere o que você tem feito, diz o Senhor. A mudança que você quer na igreja começa em você, na sua procedência, na sua maneira de viver, na sua denúncia. E não use mais a palavra de Deus para se auto-sabotar. Não use da palavra dele para se auto-sabotar. Não se prenda a versículos isolados. Busque o tempo e o conhecimento. Cada vez que você abre a Bíblia e conhece um pouco mais do Senhor, suas chances de passar essa palavra adiante e alcançar outras pessoas é muito maior. E as pessoas tendo conhecimento da palavra do Senhor, a chance de Jesus voltar logo aumenta também. E é isso que você quer mesmo? Você já se fez essa pergunta? Será que você está querendo mesmo que Jesus volte? Será que você quer mesmo que o Senhor volte para buscar a sua igreja?
Porque tem pessoas que se apegaram muito a essa estadia aqui, né? E tudo coopera mesmo para que a gente queira ficar mais um pouco nessa estadia. Senhor, eu queria realizar esse sonho primeiro. Eu queria ter a minha casa própria antes que o Senhor voltasse. Queria ter o prazer de construir uma família antes que o Senhor voltasse. Eu queria isso antes que o Senhor voltasse. Eu queria realizar isso antes que o Senhor voltasse. Atrasando a volta do Senhor. O desejo que Ele venha tem que ser maior do que qualquer outra coisa, meus irmãos. Se o seu sonho terreno é maior do que a vontade de ver a Cristo, você é um idólatra. Você é um idólatra. Se o seu sonho é maior, isso serve para mim também. O maior desejo da igreja, da noiva, deve ser ir se encontrar com o seu noivo, estar preparada e adornada. E aqui ele faz uma analogia a isso. Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Nós nos esquecemos do nosso Senhor? Nós nos esquecemos de quem Ele é e para que estamos aqui? Quem é você que ocupa esse banco de igreja? Faça uma autoanálise nessa noite. Quem é você? Quem sou eu? O que eu faço aqui, Senhor? Não faz sentido ocupar um banco, cantar 3 músicas e ir embora. Não faz sentido também ocupar esse banco e as pessoas estarem aqui adorando no altar e você está aí no banco. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu sei que tem dias que o cansaço nos pega e a vontade de estar aqui é maior. Mas o desejo de sentir a presença dEle como antes, o desejo de ver Ele se manifestar aqui nesse lugar, tem que ser maior. E o amor está se esfriando, meus irmãos. O amor está se esfriando. E aí você vai permitir que o seu amor se esfrie? Que o amor vai se esfriar, todos nós sabemos. Mas e nós que estamos aqui professando fé, dizendo que vamos aqui adorar a Deus, levantar um culto, prestar adoração, nós vamos permitir que isso entre nos nossos corações, essa frieza endureça a nossa alma? Você vai permitir que o seu amor se esfrie também? Quem é você diante do Senhor nessa noite que pede para que eu e você despertamos? Refaçamos a tenda caída de Davi. E quantas pessoas acham que construindo templos vão atrair a atenção do Senhor? Quantos acham? Se ornamentando, melhorando, fazendo, acontecendo. Ele tem saudade da tenda. É da tenda que ele sente falta. Daquela oração despretensiosa. Daqueles dias que você dobrava os seus joelhos na madrugada. Oh, aleluia. E adorava Ele. Ele tem saudade do tempo que você amava de todo o coração e com todo o seu entendimento. Ele tem saudade do tempo que você não queria melhorar as coisas, que você queria Ele. Ele tem saudade do tempo que o seu sonho era ser batizado com o Espírito Santo, que o seu sonho era receber dons espirituais, que o seu sonho era viajar em missões,
que o seu sonho era ter uma revelação vinda da parte dele. É disso que ele sente falta. Da intimidade. Da intimidade. Quando o seu problema não falava mais alto do que a sua adoração. Quando o perfume da sua adoração era muito mais forte do que o cheiro da sua frieza. E essa noite é um dia propício, culto de fé. Culto de fé é um dia propício para nós, como igreja, despertarmos. Desperta, ó igreja. Desperta, ó igreja. Você tem azeite reservado? Você tem azeite? Ou você vai ter que correr naquele grande dia a fim de comprar? Você tem azeite reservado? Mas é aquele azeite puro, sabe? Não é aquele azeite que é produzido com máscaras, com eloquência. Não é aquele azeite produzido quando você está tentando mostrar que você é espiritual demais. Quanto tempo perdido tentando mostrar espiritualidade, quando tudo que o Senhor quer é intimidade. Quanto tempo perdido tentando demonstrar que é crente demais para vir aqui na frente pedir um pouco mais de azeite. Quanto tempo perdido vindo para a igreja por vir, sentar e esperar o tempo passar. Quanto tempo perdido. Que nós possamos nos arrepender nessa noite. Que nós possamos nos arrepender. Porque o Senhor, Ele é rico em misericórdia. E Ele nos aceita. Ele nos aceita sim. Aceita, ainda dá tempo de nós nos endireitarmos, de nós revermos o nosso caminho. E nessa noite eu queria que você pedisse a Ele, que você primeiro se denunciasse. Porque Ele diz aqui, reveja o seu procedimento e considere o que você tem feito. Reveja o seu procedimento e considere o que você tem feito. Então é uma noite de nós revermos como estamos procedendo como igreja. Revermos, porque é o nome de Cristo que carregamos. Considere que o que você tem feito tem te afastado do amor de Cristo. Tão ocupados e cheios de tarefas e responsabilidades. E o principal é esquecido. O principal está sendo deixado de lado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Alguém sabe qual é o primeiro mandamento? Alguém pode falar? Amar a Deus acima de todas as coisas. Está sendo mais difícil de ser cumprido em nossos tempos, hein? Está sendo mais difícil. Está sendo mais difícil amar a Deus sobre todas as coisas. Porque nós temos muitas coisas.
O mundo tem muitas coisas. E quando há falta de coisas, há sobra de preocupações. E quando há falta de coisas, há muitos problemas. E você não consegue simplesmente chamar a Deus. É noite de se autodenunciar. E eu começo, se coloque de pé em nome de Jesus. E eu começo e denuncio que as coisas da terra têm chegado ao meu coração como uma flecha no alvo. Eu começo denunciando que prende o meu olhar fixo naquele alvo e me faz não desejar as coisas espirituais. E você, comece se denunciando também nessa noite. Feche os seus olhos. Comece se denunciando também. Nós denunciamos. Agora não é para ter vergonha, irmão, de denunciar. Porque a gente não tem vergonha de se aparecer, de fingir espiritualidade. A gente não tem vergonha de muitas coisas. De nos apresentarmos sujos diante do Senhor. Mas para denunciar é mais difícil, né? Comece se denunciando. Comece denunciando tudo aquilo que faz com que você seja um idólatra. Tudo que você tem idolatrado. Denuncie os ídolos. Coloque agora para fora todos os ídolos. Coloque diante aqui da igreja todos os ídolos. Denuncie esses ídolos. Joga esses ídolos fora. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não vê. E a palavra de Deus diz que assim como eles, aqueles que os adoram serão sem valor. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Denuncie. Denuncie, meu irmão. Ouça a palavra do Senhor, a comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Denuncie. Denuncie, tenha coragem. Denuncie, coloque diante dele, denuncie. Denuncie, coloque diante dele. Denunciamos, Senhor, toda a frieza espiritual. Denunciamos aqui nesse altar toda a frieza, todo o afastamento, toda a idolatria. Denunciamos. Denunciamos, Senhor, diante de ti, Senhor, denunciamos. Vem com teu Espírito, Senhor. Denunciamos, denunciamos. Denuncie. Denunciamos, Senhor, os nossos desejos carnais que nos afastam do Senhor. Denunciamos a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração. Denunciamos o nosso desleixo com as coisas de Deus. Denunciamos. Denunciamos também todas as vezes que viemos como sepulcro calhado aqui no altar, sem nada para oferecer, com gritos vazios. Denunciamos, Senhor, diante de ti. Denunciamos
Denunciamos os demônios de estimação. Denunciamos, Senhor, todos os eus que precisam ser colocados diante de Ti nessa noite. Denunciamos tudo que nos afasta de Ti. Denunciamos, Senhor, e Te pedimos que quebre nessa noite, Senhor, todo ídolo. Quebre, Senhor, toda maldição. Quebre, Senhor. Apresentamos as nossas mentes e os nossos corações diante de Ti. Espírito Santo, precisamos do Senhor. A sua igreja precisa. O Senhor disse que não nos abandonaria. E é nisso que nos apegamos. Eu denuncio toda frieza no altar. Sua igreja se arrepende, Senhor. A sua igreja se arrepende, Senhor. A sua igreja se arrepende. Se falta conhecimento a alguém, meu Pai, que essa pessoa tenha o conhecimento que ela precisa. Se é por falta de conhecimento que esse povo perece, nos traga, Senhor, tal conhecimento. Levante homens e mulheres nesse tempo e nos colocamos, Senhor, diante de Ti. Nos colocamos, Espírito Santo, nessa noite. Sonda os corações e as intenções. Sonda os corações e as intenções. Não permita que sejamos enganados. Não permita que o engano prospere em nosso meio. Começa a mostrar, Senhor. Começa a mostrar, Senhor, o coração e a intenção de cada um. Começa, Senhor, destrói a dureza do coração. Destrói, Senhor, a dureza que impede que as pessoas não consigam adentrar na Tua presença. Como pode alguém estar em um culto e não conseguir acessar a presença do Senhor? Eu denuncio agora toda frieza, toda dureza. Revela todo espírito de engano, Senhor. Tira do nosso meio. Não permita. Derrama os dons que a sua igreja precisa. Precisamos dos dons, Senhor. Precisamos, necessitamos de Ti. Necessitamos de Ti. Necessitamos, diga, eu necessito de Ti. Eu necessito de Ti. Eu necessito de Ti. Eu necessito de Ti, Senhor. Somente de Ti. Nada lá fora. Nada preenche. Nada preenche, Senhor. Nenhuma água sacia a nossa sede. Nenhuma água sacia a sede do Teu povo. Nós não queremos mais beber do Nilo e do Eufrates. Queremos a água viva. Desejamos, Senhor, a Tua presença. E que se cumpra em nós segundo a Sua vontade e o Teu querer. Amém. Aplauda forte o nome do Senhor. Que essa noite, meus irmãos, seja realmente uma noite de autoanálise. Seja uma noite de autoanálise para mim e para você. Para mim foi um dia
Senhor me destruiu primeiro. Destruiu os meus ídolos antes de eu subir aqui. E nós não podemos e não devemos normalizar a frieza, os ídolos. Não podemos normalizar o afastamento, a falta de vontade de estar, de sentir. Não podemos normalizar. Isso é um alerta muito grande para a nossa igreja, para a igreja do Brasil. O Senhor acima de todas as coisas. Nós dizemos sim ao Senhor. E diga não aos ídolos. A idolatria, a eudolatria. Que nós possamos permanecer da maneira que Ele quer, sentindo e estando na presença dEle. É melhor a morte do que ser vomitado pelo Senhor. E Ele diz que os mornos Ele vai vomitar. Então busque sempre, em primeiro lugar e acima de todas as coisas, amar ao Senhor seu Deus. Se mantenha firme. E Ele nos dará graça. Ele nos dará graça para concluir a caminhada. Ele tem nos dado. A falha está sempre em nós e não nele. Ele já nos dá. Eu espero que os ídolos tenham sido apresentados e jogados fora nessa noite. E a adoração do seu coração seja totalmente a Ele. Porque nós não podemos esquecer que Ele nos sonda e Ele vê se é adoração verdadeira ou uma adoração superficial. Amém? Glória a Deus. Até aqui o Senhor me ajudou.